Olá, pessoal! Que prazer estar de volta aqui com mais um episódio do Mercado Business. E com muito prazer a gente está recebendo essa mestre, essa professora, cirurgiã dentista, doutora Karina Correia. E a gente vai falar um pouquinho de negócios da área de saúde. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa parceria que a gente tem com a Aesthetic Face Academy, que proporciona o programa chegar até você e você ficar bem informado nessa área de negócios, hoje falando também em saúde. E o Instagram da Aesthetic Face Academy é justamente o nome, Aesthetic Face Academy. Quero agradecer também a Mega Seguros, mandar um abraço aí para a CEO Paula Marques. O Instagram da Mega Seguros é o Mega_Seguros, seguros de vida, de carro e muito mais. E também a Líder Telecom, que faz esse programa chegar a você através dessa internet, desse mercado digital. Um alô também para o Universo das Loiras, Instagram universo.dasloiras. E voltando aqui ao nosso Mercado Business, recebendo mais uma vez ela que sempre traz novidades quentinhas, sempre na atualização, porque não para nessa área da harmonização orofacial, a doutora Karina Correia. Ela é cirurgiã dentista, mestre em harmonização orofacial, professora, atua com o sócio, o esposo, também cirurgião dentista, que é mestre também nessa área, o doutor Ricardo Correia. Doutora Karina, muito obrigada por mais uma participação aqui no Mercado Business. Cris, sempre é uma honra, né? Participar com você, com o El, que assim, aqui na Play Hits, em qualquer local do mundo, a gente se sente muito honrado, né, de estar por aqui. E Cris, assim, ela sempre está buscando conceitos atuais, conceitos modernos e, como ela mesma disse, sempre é uma evolução. A estética é algo que, por mais que a gente ache que todo mundo faz, mas é algo bastante novo no mundo como um todo. Então, assim, eu sempre falo, a gente dorme uma coisa, né, amanhã a gente já muda. E é importante essa mobilização, essa coisa de que não é algo que é como se fosse uma outra especialidade, que você vai seguir aqueles livros, aquelas cartilhas e vai ter aquela predominância. Você pode ter até uma mudança de correntes, mas você tem muita atualização, porque o corpo humano ele não para. E hoje a estética, a harmonização, ela não existe sem saúde, né? Não existe um paciente que seja belo, bonito e não seja saudável. E doutora Karina falando que essa situação não para. Doutora Karina vive viajando aí pelo mundo. É verdade. Né? Como é que é empreender nessa área de negócios, né, com a saúde? Porque doutora Karina também não para com o seu consultório odontológico, a harmonização orofacial, os cursos, né, de pós-graduação e ainda também agora com esse desafio, a diretoria da CESPO Europa. Quem não sabe, a CESPO é uma instituição de ensino superior com foco na área de saúde. Eu já vi aqui que ela oferece cursos de graduação em áreas como odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia, educação física, estética e cosmética e ainda tem técnica em enfermagem, programas de pós-graduação voltados à especialização do profissional, né? Isso. É muita coisa, gente. Mas para que vocês entendam, a Faculdade CESP Europa fica localizada na Estrada da Batalha, 1200, ali logo após o aeroporto. E ela é uma faculdade da área de saúde. Então, ela tem cursos técnicos, cursos de graduação e tem um público muito forte ali de Jaboatão. Além disso, de ser uma faculdade que tem uma referência a nível internacional, é uma faculdade que hoje está em parceria com a Academy. Então, a gente está tentando unificar o que a gente já fazia de melhor, que são as pós-graduações associadas às graduações, para que o aluno, desde o início, ele consiga entender que a gente, por mais que a gente faça uma graduação, ainda é muito pouco. Hoje, antigamente não, antigamente o ideal era ser formado, né? Hoje a gente já pensa, o aluno na graduação ele já fica de olho na pós, no mestrado, porque a gente sabe que o conhecimento ele é muito amplo, a gente precisa melhorar cada vez mais. E aí a Academy sempre foi parceira da CESP, a gente está agora mais junto ainda para transformar o que já era bom, melhor ainda. Então é muito nesse sentido, né, de união e de fortalecimento da instituição. Agora, para quem não sabe, que está nos assistindo agora pela primeira vez, a Academy. A Academy é uma escola clínica, tem atendimentos odontológicos, também da orofacial. Explica um pouquinho, doutora Karina. E funciona aqui, né? Em Jaboatão dos Guararapes, fica em Candeias. Isso. A Academy, gente, ela
vendo, a gente sempre coloca, é a K, né, que meu nome é Ana Karina, então assim, foi um projeto que a gente idealizou para a gente formar pessoas melhores. A gente sabe como o ensino hoje no país, né, a quantidade de faculdades, e a gente via essa necessidade dentro do consultório, porque também, como o Cris falou, a gente tem consultório odontológico em outros bairros, em Piedade, na própria Bernardo Vieira de Melo, em Candeias. Aí a gente notou que um pouco desse despreparo, principalmente nesse mundo novo, normal, pós-pandemia, onde muitos ficaram prejudicados, inclusive na parte prática, né? A gente sabe, as aulas EAD e muita coisa aconteceu. Então, a gente viu essa necessidade de estar melhorando esse aluno, porque são eles que vão te atender no consultório. São eles que vão atender a sociedade. E ficou um lastro aí muito grande. Então, a gente realmente pensou muito nisso, de como essa pessoa iria estar atendendo, como que a gente iria gerir algo que foi, né, não foi provocado, mas que aconteceu no mundo inteiro. E são cursos que precisam de prática. Não existe fazer um curso de saúde sem praticar. Então, a gente sabe a importância disso e após vai somar com essa defasagem a nível educacional, a nível de atendimento à população, porque eu vim da saúde pública também, embora, assim, falo muito da estética, sou apaixonada pela estética, mas a minha formação anterior foi coordenadora de saúde bucal aqui de Jaboatão, já fui diretora de saúde de Jaboatão também, do município, e tenho mestrado em saúde pública, sou sanitarista também, então, assim, eu entendo que não é porque é público que é ruim, a gente tem que ter profissional bom, sempre, em todos os níveis. Assim como temos os ruins também em vários campos, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas o propósito é sempre melhorar. É fazer realmente da Academy um centro de pós-graduação. E olha que aqui em Jaboatão, eu acho que é uma das primeiras escolas aqui em Jaboatão que tem esse foco voltado para a área da saúde. E, doutora Karina, na Academy tem plantões, tem imersão, né, que vocês fazem final de semana. E, inclusive, tem esses atendimentos que são diferenciados, com preços acessíveis, né, para a população. Eu vejo que tem uma procura muito, mas muito grande. Pessoal, dia de domingo, justamente nessa imersão que vocês fazem, é feriado. Como é que é todo esse trabalho, né? Porque a gente vê que a doutora Karina não para. Estava aqui antes de entrar no ar no programa, sempre trabalhando, correndo de um lado para o outro, e isso no Brasil, fora o que viaja, né? Verdade. Gente, olha... Como é que cuida do filho? O filho já tá um rapaz, já né? Tá um que rapaz. Até no início eu disse, parece que é o marido da doutora Karina. Já tem 28 anos, tem um rapaz, realmente. Eu também tenho um netinho de 5 anos. Mas, olha, eu acho que isso é uma opção de vida. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente abdica de alguma coisa. Então, assim, a gente nunca vai ser perfeito em todas as áreas, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que ela trabalha muito, ela abdicou de alguma coisa para estar ali. E isso faz parte de persistência, dedicação, sucesso, porque também tudo isso engloba as dores de cada um. Então, a gente não pode achar que você vai ser a super mãe, a super profissional, a super tudo, porque não tem Mulher Maravilha. A gente sabe que até esse plano de ser Mulher Maravilha dá errado. Então, porque sempre vai faltar alguma coisa. Então, o que eu sempre penso? Aonde eu quero chegar? O que me faz ficar mais viva? O que eu faço? Porque a gente tem que amar o que faz. Quando a gente não ama o que faz, a gente trabalha esgotante, assim, por obrigação. É uma coisa, assim, que você... se sente mal, e aí começa aquela síndrome de burnout e tudo mais, porque realmente as pessoas começam a ir além daquilo que motiva. Eu acho que você deve sempre procurar o que te motiva, o que te faz feliz, e fazer disso, né, junto com o trabalho, com o que você ama fazer, para que se torne prazeroso. E qualidade de tempo, qualidade de vida, realmente. É difícil? É difícil. Isso hoje, para mim, é sinônimo de sucesso. A partir do momento que você tem qualidade de vida, você consegue definir tempo, você tem sucesso. Então, tá muito ligado ali. E gente, não é fácil, né? Não é fácil. Empreender num país como o Brasil não é fácil. Trabalhar num país não é fácil. Mas, se a gente for pensar nas dificuldades, a gente nem sai de casa.
É verdade. E nessa área que hoje a gente fala aqui, nesse início de programa, sobre negócios, qual é a vantagem de investir nessa área e também não esquecendo o lado da medicina odontológica? O que é que diferencia um odontólogo, um dentista, indo também para esse lado da harmonização orofacial, da estética como um todo? Na verdade, não diferencia em nada. É obrigação dele, porque hoje a harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia, assim como implante, assim como dentística, assim como odontopediatria. Então, o profissional hoje, ele tem que passar por tudo isso para ser formado. Porque ele vai ser um cirurgião dentista, um clínico geral. Óbvio que depois que ele se forma, aí teve a graduação. Na pós-graduação, ele vai definir ou delimitar um pouco daquilo que ele gosta, que ele acha, ou que ele tem mais afinidade. Mas ele tem que sair da faculdade hoje já com a disciplina cursada de harmonização orofacial, porque é uma especialidade. Então, não existe formação hoje, em 2026, sem ter passado pela harmonização. E a harmonização, sempre bato nesse conceito. Não é para encher rosto, não é ácido hialurônico, não é botox. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio por fora, porque, na verdade, o que você é por fora é o que você é por dentro. Então, não tem como separar. Então, por isso que hoje a harmonização orofacial, ela busca um equilíbrio de tudo, tanto da tua parte interna, quanto dos aspectos ósseos. A gente observa muito hoje pessoas que tiveram a face danificada, pessoas que tiveram acidentes, lipodistrofia, perda de músculo e de massa, né, óssea. A gente observa que a gente precisa, muitas vezes, reconstruir de uma forma harmônica, e a gente utiliza artifícios da harmonização orofacial para isso. Então, não é somente a parte estética, a parte terapêutica. Até porque, segundo a OMS, a gente não pode definir saúde só como ausência da doença. Às vezes você está bem, mas você não está saudável. Então, nesses cursos, nos formatos de pós-graduação da Academy, tem vamos dizer, essas aulas de erros cometidos, como proceder, como fazer nesse momento, que até mesmo a justiça pode entrar, né? Um paciente pode entrar com essa ação da justiça. Claro. Tem toda essa informação, doutora Karina? Tem. Eu acho que não só para a harmonização, como para tudo hoje. A gente tem que ter esse respaldo jurídico, tem que ter um contrato adequado. Você tem que informar. E eu bato sempre na mesma tecla. Você só deve fazer o que você sabe resolver. Porque se você não souber resolver, você não faça. Porque como é que você vai fazer algo que você não consegue reverter, resolver ou, pelo menos, monitorar, assessorar? Eu acho que o grande problema hoje do paciente é que quando ele tem algum tipo de problema e o paciente e o profissional não sabe resolver, ele fica inseguro. E a partir daí, qualquer outro que falar qualquer coisa vai dar credibilidade. E os problemas acontecem justamente nesse momento. Porque se você tem a firmeza de mostrar que isso pode acontecer, e pode, porque na saúde 2 mais 2 nunca vai ser igual a 4, e a gente sabe que tem vários fatores que interferem, você consegue sim ser um profissional qualificado para fazer qualquer tipo de procedimento dentro da sua área legal de atuação. Por isso que hoje a gente está aí com uma nova especialidade, que é a cirurgia estética da face. A gente está tendo muitas opiniões contrárias com relação a cirurgiões plásticos, a dermatologistas, enfim. Mas a gente sabe que quando um paciente, gente, ele sofre um acidente de moto, ele toma algum objeto pérfuro cortando o rosto. A gente viu aquele caso, né, do feminicídio lá de Natal, que a moça levou 60 socos ali no elevador, tal. Quem reconstruiu tudo foi um cirurgião dentista bucomaxilo. Ele faz toda a reconstrução e depois, obviamente, é uma equipe conjunta. Aí vem o neuro, vem tudo. Mas quem inicia o atendimento é o dentista. Imagina se o dentista vai pegar aquilo lá destroçado, ele vai organizar tudo. Ele tem muito domínio de face, de osso, de tudo. Porque quem vai fazer isso hoje nos hospitais é o bucomaxilo, que é o especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que, inclusive, ele está dentro, né, dessa parte das cirurgias estéticas da face. Então, não é fazer só o que é terapêutico, porque fazer isso, aqui não está em jogo. Eu falo muito que essa questão dessa nova especialidade não é uma questão de que está em jogo agora. Sempre foi feito.
Só que quando foi feito, e é feito desde até aqueles lábios lepoриnos, que as crianças nascem, tem um centrinho lá em Bauru. Então, tudo isso já é feito por cirurgião dentista desde sempre. A questão agora é que, como a estética aparece mais, então, causa um pouco de reserva de mercado, dessa questão de não expandir muito, né? Mas, assim, óbvio que se você já tem um profissional que você faz esse atendimento a nível hospitalar, terapêutico, não tem muito sentido não fazer estético, até porque ele vem depois do terapêutico. Então, é muita coisa de reserva de mercado. Eu entendo assim. E entendo também que tem profissionais que devam se capacitar para fazer isso. Porque não adianta dizer, pode, mas tem que respeitar a curva de aprendizado. Tem que estudar, tem que ser capaz de resolver o problema, né? Porque eu já vi médicos falando assim, e eu tenho alunos que são médicos, tá, gente? Assim, falam assim, olha, mas então, como é que ele vai fazer internalização se tiver uma intercorrência? Mas o cirurgião bucomaxilo, ele trabalha em hospital também. Então, assim, a gente precisa entender que a capacidade técnico-científica depende do profissional, depende da sua dedicação, depende da sua habilidade e depende do seu conhecimento. Não é chegar só e cortar as pessoas. É você fazer isso com responsabilidade, com profissionalismo, com ética e seguir a legislação. Só isso. Inclusive, as grandes emergências têm que ter o especialista do cirurgião bucomaxilo. Como exemplo do Hospital da Restauração. Também tem que ter. Todos eles têm, né? Mesmo sobre aviso, tem. Tem que ter. Postos de saúde precisam dessa especialidade? É uma coisa que a gente vê muito e não tem, né? A gente tem essa deficiência ainda. Que isso aí é uma coisa muito de gestão. Eu sempre falo que o SUS, o Sistema Único de Saúde, gente, ele foi, desde a Constituição de 88 até a promulgação das leis que criaram o SUS, após a Constituição de 88, no seu artigo 96, que fala que é um dever do Estado, né, de promover essa saúde, a gente já verifica que o SUS é um programa copiado no mundo inteiro. O problema do SUS é gestão. Né? A gente sabe que a pessoa que tem que estar ali, ela tem que ter qualificação para isso. Ela não pode ser parente de fulano, a indicação de ciclano. Até pode, mas desde que tenha capacidade para tal. Então, assim, o que eu sempre falo é que, muitas vezes, um prefeito, e acontece muito isso, um governador, um presidente do país, não vai entender o que está acontecendo no municípiozinho lá da ponta. Por quê? Porque tem as reuniões de Estado, que muita gente já ouviu falar, onde essa verba é bipartite, tripartite, mas precisa mostrar que aquele município precisa daquilo para que haja. Não existe essa coisa de culpar um único político, porque, na verdade, é uma gestão inteira que se compromete na execução de um procedimento. Porque chega para Brasília, vai para o estado e chega lá naquela cidadezinha no município, né? Aí é isso que você fala, tem que ter essa expertise, não adianta colocar um médico ou um administrador, tem que estar sabendo de como agir na gestão, né, do SUS. Tem que, ao menos, ser um sanitarista, um especialista em saúde pública, tem que realmente... A gente já tem na história do país aí vários ministros que não eram da área da saúde e que fizeram um excelente mandato, porque tinha uma equipe muito boa. Então, a gente viu mesmo na época da criação do genérico. Então, o ministro, na época, ele não era formado da área de saúde, ainda não é. Mas ele fez uma excelente gestão nesse sentido, mas a equipe era boa. Então, o fato de você não ser, não quer dizer que você não possa formar a melhor equipe. Então, por isso que eu falo, a gestão, ela influencia bastante. Vamos falar mais um pouquinho de negócios da Acespo, né? A Acespo tem um grande diferencial, que é essa questão de validar o seu certificado, o seu estudo em Portugal. Doutora Karina, explica um pouquinho para a gente. Tá. Olha, hoje existe algo muito frequente, a gente vai ouvir muito, chama internacionalização. E isso não é só Europa, né? É mundo, América, tudo. Então, hoje a gente tem uma população mais envelhecida, a gente tem uma sobrevida assim, maior em relação a antigamente. E o mundo precisa se preparar para isso. Então, a gente tem um público muito grande, acima de 80 anos,
que não era o que não era antigamente. Quando a gente pensava em antigamente 50 anos, já era uma pessoa que estava na cadeirinha de balanço costurando. E a gente observa que hoje a gente não sabe se a pessoa tem 40, se tem 50, se tem 60. A idade se tornou um pouco um número. E por isso que alguns países precisam realmente dessa mão de obra. Quando você faz qualquer graduação no Brasil, dependendo do acordo que o país tenha com aquele outro país, você pode ingressar desde a Europa, em qualquer continente, né, do mundo. O que a CESPO tem, e não tem apenas aqui no Brasil, tem em vários outros países do mundo, inclusive dentro do Brasil, com várias universidades, tem parcerias para que a gente consiga levar mais informações para o candidato que está indo, quer morar em outro país, viver em outro país, a gente tentar melhorar, ajudar e conduzir. Porque quando você vai para um outro país, sem suporte, ao menos burocrático, já é um grande problema. E a revalidação é bastante cara, né, no exterior. Isso aí vai depender muito da sua faculdade, né? Porque, assim, hoje, como é que era, assim, gente? Antigamente, quem é dentista lá dos anos 70, era validado tudo automaticamente. E aí, na ditadura militar, enfim, no militarismo, houve um rompimento com Portugal. E aí nem eles aceitaram, nem o Brasil aceitava. Então, ficou uma relação extremamente estremecida nesse sentido. Por isso que tem essa diferença de nomenclatura. Para que entenda que médico dentário são dentistas que são formados na Europa. E odontólogo são Brasil. Então, eles, a partir dessa época, eles colocaram isso. Para quê? Para que a gente pudesse entender que é diferente. Como que está hoje? Hoje, a gente já tem foi do ano passado para cá, já começou a ficar mais maleável. Então, hoje, você, academicamente falando, sem executar, você já tem essa possibilidade de dar aulas, de coordenar. O Enem hoje já é aceito lá, o ensino médio. Então, você vai mudar. Como ele falou, eu preciso estar validada. Se você validar o teu ensino médio, você faz qualquer concurso a nível médio no país, na Europa. Estou falando em Portugal. Mas que é onde a gente tem um maior know-how com relação a isso. Mas, assim, não, eu quero realmente exercer, né, odontologia ou qualquer outra coisa dentro do país. Então, como que a gente faz? Aí a gente procura a universidade, ela vai te dar todos os caminhos para facilitar essa jornada. Mas essa jornada depende da Europa, do país, de Portugal. Então, assim, a gente tem como garantir algo em outro país? Nunca, nunca. Porque depende da legislação do país. A gente observa hoje, como, por exemplo, a Ucrânia, né? Como é que a gente está em guerra, aquela coisa toda. Há 5 ou 6 anos atrás, a gente não imaginava isso nunca. Então, como é que hoje eu poderia fazer um projeto de internacionalização com a Ucrânia? Então, assim, são coisas que acontecem fora da previsibilidade. E a gente tem que entender que não é nada 100% onde a gente possa falar assim, porque não depende da legislação brasileira, e sim de outro país. Agora, doutora Karina, como já tem toda essa experiência no Sistema Único de Saúde, o SUS, falou uma situação bem interessante que está para surgir, né? O curso de neurodivergência pela CESPO. Isso. Né? Eles são direcionados a que tipo de profissionais? Profissionais da área de saúde, de educação? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Olha, isso já é um incentivo do governo federal para que todos os municípios eles se capacitem, para que eles tenham um gestor ou um professor, um pedagogo. Isso vale também para qualquer profissional também da área da saúde que queira entrar nessa área, porque a gente tem hoje um grande número de alunos que têm TDAH, dislexia, que tem autismo, e aí precisa de um tratamento diferenciado no sentido de que eles não são anormais, são pessoas com capacidades cerebrais, digamos assim, diferenciadas. Eles podem ser muito bons em alguma coisa que outros não são. Então, é preciso entender esse universo. E hoje a gente não tem isso nas escolas. A gente precisa entender como se enquadra esse aluno, o nível de assistência que esse aluno recebe
E aí, este curso é um curso, assim, que hoje eu conheço, só existe online na PUC, mas a gente vai fazer de forma presencial, porque, como eu falei para vocês, não tem curso de saúde que não seja presencial, gente. Isso é muito sério. Tem que ser presencial. É um curso com formato já de acordo com a regulamentação que o governo federal exige. É um projeto baseado numa lei recente, agora saída, final de 2025, 2026, onde tem esse incentivo que todos os municípios eles vão ter que ter, né, para que eles consigam ter esse atendimento e ter um profissional com especialização na parte de neurodivergentes. Então, assim, a gente precisa... É um mundo novo, gente. É um mundo e é um novo. avanço enorme, né? Que você estava falando aqui, que ele só existe online na PUC. A PUC é uma universidade de referência, uma das melhores, né? Que fica em São Paulo. E vai ter aqui na CESP, porque a CESP funciona aqui em Jaboatão... Isso. Na Mascarenhas de Moraes? Exatamente. Na Estrada da Batalha, após o aeroporto, ali naquele mesmo lado, antes da Alto Nunes, é 1.200. A gente vai estar lançando agora, já essa semana, e é uma coisa assim que todo município, né, ele deve ter isso daí. Ele deve capacitar seus profissionais realmente para que tenha e faça adequação do que o governo federal permite e exige, né, legalmente falando. Além disso, todo município provavelmente vai receber um incentivo com relação a isso. Então, e aí a gente já vem com essa novidade aqui, em primeira mão, para a Cris, para que para que a gente entenda que nesse contexto, neste ano político, é muito importante, né, que a gente consiga entender as diferenças. E as diferenças, elas estão dentro da sala de aula. Essas pessoas precisam de um atendimento melhor. Muitas vezes, eu tenho até um aluno, né, da graduação, assim, e a gente nota que ele é muito bom, mesmo diante de todo... E eu não encaro isso como uma deficiência, eu encaro isso como uma amplitude, né, divergente neurológica. Por isso que tem que ter essa especialização, para que você entenda, para você pegar o que há de melhor, né, dentro daquele profissional. A gente viu aquela série, né, do médico autista, e é muito isso, gente. As pessoas são muito boas. Precisam realmente de alguém que entenda essa habilidade para treiná-la e ser melhor. E não escanteá-la porque, é autista, tem TDAH. Gente, essas pessoas, se elas são treinadas, elas são muito boas. Então, eu acho que vem a calhar esse ano, é um ano decisivo. E eu não estou falando aqui de esquerda ou de direita, estou falando de saúde. Eu acho que a gente tem um grande número de pessoas hoje que precisam de um profissional responsável e cabe a cada prefeitura, realmente, a cada pessoa colocar isso no seu município. Precisa disso, tem lei que ampara, então a gente tem que realmente fazer valer os interesses da população. Vai ser um curso, você falou aí, presencial, mas é uma graduação com tempo estipulado, é uma formação, como é que funciona? É uma pós-graduação, você tem que ser graduado, você pode ser de qualquer área da saúde, pode ser pedagogo, pode ser psicólogo, enfim. Eu pergunto até por uma situação de um familiar. Pode. Né? Até porque vai ser um mercado que ele cresceu muito. Eu falo no sentido de que a gente não ouvia falar há anos atrás em autista, TDAH, né? Na época a gente não sabia nem o que era TDAH. Verdade. Então, assim, hoje a gente tem não só os dois, mas tem a parte de dislexia, qualquer problema é muito amplo. É um curso de pós-graduação em módulos, onde ele já vem todo regulamentado pelo próprio governo federal. É novo isso, tá? Então, aqui em Pernambuco, a gente pretende expandir para que as pessoas entendam e se qualifiquem, porque muitas vezes o professor sem treinamento, ele não vai evoluir e termina dizendo que atrapalha a sala de aula ou isola a pessoa. E, na verdade, essa pessoa pode ter uma habilidade muito superior a uma pessoa que não tem nada. Então, não é só questão de treinar alguém para atender uma pessoa fora do padrão normal. Pelo contrário, vai atender alguém que tem um padrão muito bom em algumas coisas e outros não.
E aí, realmente, tem que ter esse estudo, esse curso. Esse curso, ele é em módulos, então, provavelmente acontece aí, no máximo, são por semanas ou mensal. Então, não é algo que é todos os dias, mas que tem, sim, um monitoramento com um corpo docente qualificado para levar todas as experiências. Por isso que ele é muito abrangente. Qualquer pessoa que faça graduação, que queira fazer, estudar isso daí, ela vai ter capacidade. Eu acho que hoje o município deveria investir muito nos pedagogos, porque estão dentro das escolas, mas todo um psicólogo, qualquer profissional da área da saúde, olha, saúde pública é 100%. Eu acho que deveria ter. Não, né? A lei já diz que tem que ter. Então, assim, eu concordo, super concordo. E venhamos e convenhamos, é um upgrade profissional, né? Sim. Na vida na carreira dessa pessoa que vai fazer esse curso. E em breve a gente está divulgando mais informações. Isso. A gente divulga também na Rádio Hits, na 103.1 FM. E vamos embora com agora informações da Academy. Quais são as novidades que a gente tem da Academy? Os próximos cursos. Doutora Karina também tem os jantares científicos, né? De vez em quando ela está aí divulgando um jantar científico que chega. O que é que tem aí para a gente divulgar aqui para os nossos seguidores? Gente, a gente hoje tem a imersão, que vai acontecer agora 29, 30 e 1 de maio. Eu vou até atualizar. 1 de maio é feriadão. Mas, olha, as pessoas gostam de se cuidar no feriado, né? Então, assim, hoje nem posso falar feriadão, porque quase toda semana tem feriadão. O ano inteiro tá feriadão. Então, dia 1º de maio, a gente vai estar fazendo a clínica. Olha, e é bom porque as pessoas estão sem trabalhar, algumas aproveitam o feriadão. Que é o que elas gostam, né? É. E a gente faz um clima, assim, muito legal, porque a gente prepara sempre um coffee, um lanche, assim, e as pessoas se sentem... A comida é uma forma de acolhimento, né? A gente... É muito acolhedor. A doutora Karina, ela provoca, ela coloca umas tortas lá. Tem um bolo brownie que tu coloca lá, que, meu Deus do céu. E muita gente vai muito por isso. Às vezes está em casa, a família viajou toda e as pessoas se sentem um pouco só. Eu falo, olha, venha, nem que seja para tomar um café, a gente senta aqui, fica aqui um pouquinho. E tem gente que passa até o dia inteiro. É terapêutico. É terapêutico. Porque, como eu falei para vocês, a fazer estética traz esse lado humano. Você tem que se sentir, porque quando a gente se sente abalado esteticamente, a gente já tem algo por dentro muito maior. E aí onde tem a diferença do profissional. É você entender o porquê daquilo tudo. Porque quando a gente está nessa idade, gente, de 40, 50, 60, já tem uma carga emocional forte. Então, é importante a gente ter esse olhar diferenciado. E a Academy, ela faz muito isso. Ela conversa e eu gosto muito desse pessoal, do público. E, além disso, a gente está indo para a Argentina agora, dia 20. A gente vai participar do BAS, que é um congresso na Argentina de 20 a 26. Isso. Na outra semana, que a gente vai palestrar lá pela uma das empresas coreanas, da Mad Beauty. E, assim, eu acho que essa troca entre os países, essa troca de informação, a gente viu que tem um congresso de Mônaco, que é bem falado, a gente da Coreia, da Tailândia, e aí a gente tem a Argentina, tem o FUFEST da Europa. Então, essa parte de você estar em vários continentes, com várias culturas, faz com que você entenda, né, como é grande e quanto a gente tem que aprender cada vez mais. Agora, doutora Karina, eu também vejo que falando nessas pessoas mais 40, 50, 60, inclusive lá na estética, já presenciei várias pessoas 70 a mais. E dá resultado, né? Essas pessoas, eu tô com 70 anos, vou fazer mais nada não, mas dá resultado. Dá, sim, porque o resultado da estética é aquilo que você se vê por dentro. Se você tem vontade, se você quer melhorar, não é mudar, gente, é tudo com naturalidade. Essa coisa, eu vou me transformar, vou mudar, nem existe muito isso, tá? Não existe. Isso aí existe por conta de mídia e porque tem pessoas que são exageradas mesmo, e é com tudo na vida. Mas, assim, dentro do padrão normal, você se sentir melhor, você se olhar melhor, até a tua saúde melhora. Então, como eu falei desde o início, fazer estética, e é muito isso que o pessoal de 70 procura. Procura mostrar que não está mais tão velho, até porque a gente sabe que idade é só um número. Procura entender que eles, sim, são experientes, que eles, inclusive, estão abertos ao mercado de trabalho.
que antigamente a gente não via isso. A gente vê hoje empresas que procuram pessoas com 60 anos. Por quê? Porque já tem toda uma carga, né, de experiência. Então, não é mais, só pessoas mais novas são contratadas. Muito pelo contrário, acho que até dentro do empreendedorismo houve um pouco essa mudança. Então, a gente já tem esse perfil diferenciado de estar entendendo que isso vai para a estética. Total. É a mesma coisa que acontece no mundo empresarial. É você querer se sentir melhor e apto para tudo. Inclusive em relacionamentos. A gente vê bastante isso hoje. Justamente. Nos relacionamentos da terceira idade. Né? E como você falou, né? Tem várias empresas aí que disponibilizam o cargo sênior. Né? E vamos juntar, né, essa situação da estética com a saúde. E falando da saúde, a senhora, já percebi também que a doutora Karina, ela preza pelos aqueles exames, o hemograma, sim, os exames de rotina de sangue para avaliar as taxas. Qual a importância? Gente, interpretação de exame hoje, eu falo que é para poucos, tá? Você pegar um hemograma. O hemograma você consegue verificar ferro. Não é só questão de estar anemia ou não. Você consegue identificar problemas no fígado. Você consegue identificar oxigenação, até inflamação. Tudo. Então, quando a gente verifica o exame e olha aquela referência do lado, está entre aqueles números, aquilo ali é uma referência muito mais a nível patológico. Não é uma referência a nível saúde. E a gente precisa saber interpretar. E a gente estuda muito isso lá. Porque... é só um hemograma, tal. Tudo bem, é só hemograma, a gente já pede muito mais coisa, porque a gente precisa saber que não tem nada que não interfira em outras situações. Então, assim, saber interpretar exame é saber se conhecer. Os cursos são direcionados ao curso de pós-graduação, né, na estética, são direcionados para profissionais da área de saúde. Quais são esses profissionais, doutora Karina? Olha, todo profissional da área da saúde que trabalha com estética, que trabalha com beleza, e também agora a gente vai estar incluindo também a parte dos profissionais que queiram se capacitar, né, na especialidade lá de neurodivergentes, né, que a gente vai estar apostando muito nisso, para que a gente ajude o Estado realmente a capacitar melhor os profissionais e que essas pessoas tenham um atendimento diferenciado e um atendimento que faça com que esse grande número de autistas que hoje a gente tem, de pacientes com TDAH, a gente consiga supervalorizar o que eles têm de melhor. E eles têm. É só questão de estar trabalhando isso. E aí precisa realmente ter um preparo. Tem previsão do jantar científico que a gente mencionou aqui agora? E o que é que ele representa, o jantar científico? Tá, o jantar científico é um encontro para network, é um encontro empresarial, onde a gente vê pessoas que trabalham na área da estética. A gente gosta de fazer esse contato para que as pessoas se conheçam, para que a gente consiga entender que juntos somos mais fortes, que ninguém é rival de ninguém. Eu acho muito ruim isso. Eu acho que um colega de profissão, quando ele ajuda o outro, ele gera admiração e não concorrência. E a gente tem que unir, né? Eu acho que a odontologia, a estética, ela tem que estar unida. A gente precisa do médico, o médico precisa da gente, a gente precisa do físio, a gente precisa de todos eles. Se todos caminharem juntos, eles vão seguir maiores. E o objetivo do jantar é justamente esse, é trazer alguma atualização e fazer com que as pessoas elas fiquem juntas, mais próximas, se conheçam, não apenas pelo Instagram, mas por serem pessoas de verdade, com finalidade própria, e que a gente não tire sempre conclusões precipitadas de ter um preconceito, olhou um Instagram, não conhece, e já cria uma coisa ruim sem nem conhecer a pessoa. Então, é muito isso. Traz para perto, vamos mostrar quem é, vamos mostrar e vamos estar juntos e vamos melhorar. O jantar tem isso. É muito bacana, um ambiente bem agradável, né? Come bem, se diverte, troca as experiências. É muito bacana isso. Queria também, doutora Karina, que tu falasse, eu sei que sua expansão já fora do Brasil já chegou, mas quais são os seus planos de negócios no exterior? Recentemente, o que é que você tem de novidade? Eu já sei que vai para a Argentina, que vai ter esse congresso, né? O BAS, né? É um congresso muito importante da Argentina. A gente vai ter anatomistas, assim, excelentes. A gente tem que entender muito de anatomia, viu, gente? Isso não é fácil, mas é bom.
E, assim, os meus planos posteriores é mais a nível acadêmico mesmo, porque a nível empresarial, Brasil, a gente quer trabalhar muito com graduação em formação, formação profissional. A gente quer que as pessoas tenham acesso e que as pessoas se tornem melhores. E que isso independa, né? Aí já seria mais um sonho, né? De uma classe única. Eu acho que todos devem ter direito a tudo, desde que se tornem melhores do que eles eram ontem. Porque eu sempre falo que o seu maior concorrente é você mesmo. E aí não tem possibilidade, doutora Karina, sair daqui de Pernambuco, de morar fora, não, né? Não tem. Ganha o mundo, mas não volta tem. Aqui para seu... É verdade. Seu cantinho. Eu adoro, gente, viajar, mas eu acho que nada como você valorizar o país que você tem. Que é um país lindo, é um país que tem muita coisa que a gente nem conhece. Quando vê lá fora, fala assim, mas no Brasil também tem muita gente nem sabe as belezas do Brasil. E é importante a gente valorizar nosso país, né? A gente tratar bem os estrangeiros, a gente mostrar que a gente tem educação, que a gente é um povo que sabe muito e eles sabem que a gente sabe, porque a gente é muito respeitado na área da estética lá fora. Então, assim, quando a gente fala, eles realmente sabem, eles entendem que a gente entende. Inclusive, em Portugal mesmo, eles preferem serem atendidos por médicos profissionais brasileiros do que portugueses. Então, a gente já tem esse conceito de que a gente é bom. Só basta melhorar. E a gente já chama Pernambuco meu país, que é o nosso estado, e que está aí na vanguarda, né? Com todas essas informações que a doutora Karina já passou aqui. Queria que tu deixasse aí, doutora Karina, suas colocações finais, né? Para quem está investindo, jovem que está nessa área, que pense mais à frente nessa questão de negócio, ou mais maduro mesmo, que quer, né, acompanhar esse tempo. Quais são as suas orientações, suas dicas aí? Esses insights, essas ideias. Então, vamos lá, gente. Uma coisa muito importante, eu vou falar aqui, é sobre os conselhos de classe. Então, eu acho que conhecer o seu conselho, na área da odontologia, por exemplo, a gente tem um presidente lá, João Godoy, doutor João Godoy, que assumiu recentemente, e ele instituiu algumas câmaras técnicas. O que significa isso? Então, por exemplo, a gente vai ter um grupo de pessoas para apoiar o recém-formado dentro do próprio conselho. Isso é muito bom, porque o recém-formado, quando ele sai, ele sofre às vezes. Se ele não tiver parentes na área, ele vai procurar trabalhar numa clínica popular, muitas vezes sem toda aquela parte da vigilância. E aí a gente vê aquelas clínicas que são autuadas e causam desânimo nesse profissional. Então, a gente precisa mostrar alternativas de conduta, e o Conselho Federal de Odontologia, o Conselho Regional, né, daqui de Pernambuco, ele está com as câmeras técnicas para isso. Em breve, o doutor João Godoy deve estar se posicionando, e isso é muito bom para quem é recém-formado. Além disso, os outros conselhos, é muito importante que vocês conheçam. O enfermeiro, conheça o Corém, né, o CREFITO, a educação física, ou fisioterapia. Assim, a gente precisa ter esse relacionamento para que a gente trabalhe com segurança, porque muitas vezes em fiscalizações a gente tem um profissional lá, mas ele nem sabe o que pode e o que não pode, e a gente não pode alegar desconhecimento da lei. Então é importante sim levar o profissional ao seu conselho, o conselho à faculdade, para que a gente consiga fazer realmente ter uma capacitação de verdade dentro do seu aspecto legal, dentro daquilo que lhe é permitido, sem que você ultrapasse para a ilegalidade e sem que você faça algo que você não deveria fazer. Então, hoje a gente já tem atitudes, né, ações dos conselhos diante das graduações. Então, isso tem que estar mais intrinsecamente ligado. Eu acho que toda a faculdade deve fazer essa parceria para que a gente consiga executar e mostrar ao recém-formado o que ele pode fazer, para que ele não se desanime. E hoje o jovem, ele não sabe lidar muito com a frustração, né? Ele já deprime. Então, assim, a gente precisa trabalhar bem. A gente chama de geração Z, né? A gente precisa trabalhar bem essa geração, porque é uma geração que se desmotiva rápida, é uma geração que se desmotiva por qualquer empecilho. E eu acho que a odontologia, por exemplo, através do Dr. João Godoy, trazer uma câmara técnica especialista
para tratar de alguém recém-formado, já é um avanço muito bom, é um entendimento amplo daquilo que a gente deve fazer em todos os conselhos. E, além disso, né, a Academy, ela participa de todos os cursos de graduação, a gente quer que você se torne melhor, a gente quer que você faça corretamente, a gente quer agir dentro dos padrões que são exigidos. Então, hoje a gente tem vários cursos de pós-graduação, cursos de livres, cursos de residência. Eu sempre pergunto, qual é a tua graduação? Qual é a tua vontade? Porque muitas vezes não é o fato de ficar ali só estudando que vai te transformar num profissional melhor. Eu preciso entender quem é você, né? O que você gostaria de ser, para que a gente sempre ajude. E eu acho que quando a gente ajuda um colega, eu acho que a gente se torna melhor. Muito bacana. E principalmente essa fala sua a respeito do emocional, do psicológico desse jovem formado, né? E também o mais maduro, que está aí na área e na luta. E doutora Karina Corrêa, sempre na luta aí com o doutor Ricardo Corrêa, né? O casal da harmonização orofacial. Vão viajar os dois, que sempre estão nessa jornada aí de aprendizado e poder passar para o aluno, né? Exato. E aí o BAS, na Argentina, vocês podem acompanhar na rede social, eu já coloquei, é um congresso, assim, muito, muito forte. A gente vai ter anatomista como Cotofana, que, pra vocês terem uma noção, eles vêm trabalhando naquela linha de pitangui, de plástico, então, assim, é um pessoal que tem marcações que, na época, já eram utilizadas, antigas, na parte de lifts de face, e tudo com muita segurança. Eu acho que informação, ela é muito boa, e você deve buscar em qualquer continente, independente de onde você esteja, porque não adianta ficar parado. Se você ficar parado, você vai ter sempre o mesmo resultado. É isso aí, tem que estudar. E falou da rede social, da Aesthetic Face Academy. Quem quer seguir, ter mais informações, bora divulgar? Isso, a Aesthetic Face Academy, com a K, Aesthetic, até o C, né? Ou doutora Karina Corrêa, lá vocês observam, DRA, Karina com K, Corrêa sem o I, doutora Karina Corrêa. E, gente, eu tô lá, podem falar comigo pelo direct, pode chamar pelo WhatsApp, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas olha, demoro pouco, mas eu respondo porque eu acho que a dúvida de alguém é muito importante. Muitas vezes está para definir um futuro ali. E eu me sinto muito responsável, eu faço esse atendimento personalizado. Doutora Karina, mais uma vez, super obrigada. Tem uma caneca aqui para a doutora Karina, da Mega, né? Mega Seguros, seguros de obrigada. vida, seguro de carro, de saúde e muito mais. A gente agradece também. Olha aí a canequinha. Que lindo. Legal, né? Bom que é térmica e tal. Tem também a Líder Telecom, a gente agradecendo aqui, que faz o programa chegar até você, o Mercado Business, e você dá o sininho, você também pode sugerir temas. Estamos nas redes sociais com a Rádio Hits 103.1 FM, a Play Hits TV e o Hits News, que é o portal de notícias de todo esse universo aqui de comunicação. Agradecendo a Aesthetic Face Academy e o universo das loiras, que faz o Mercado Business chegar até você. Muito obrigada, doutora Karina. Obrigada, gente. Prazer enorme. E agradeço aí o pessoal dos seguros e falando, né, que todo profissional da área de saúde tem que ter o seguro. É isso aí. Olha aí a dica. Obrigada, gente.